Capítulo 21, versículo 18 até o 22. Amém. Figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém, irmãos? Amém. Podem se sentar. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, aqui em Toyohashi, né? Algumas semanas a gente faz o culto lá em Kosai, e uma vez por mês a gente tem feito aqui em Toyohashi. E para nós é uma tremenda alegria vir também para Toyohashi, né, pastor? Em nome de Jesus. E na cidade de Kosai também é uma bênção, né? Aqui no Japão, de modo geral, né, servir a Deus em qualquer nação, até os confins da terra, amém? É muita alegria, muita felicidade, né? Eu acho que a nossa alegria se completa através da nossa servidão a Jesus Cristo. Quem é que veio buscar a Jesus? Levanta a mão bem forte, dá um glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, aqui eu li agora uma passagem muito conhecida, né? A figueira sem fruto, né? Quando nós lemos essa passagem, a gente pode ir para vários caminhos. Acho que cada versículo dá uma pregação diferente aqui, né? Principalmente, primeiro porque é Jesus falando, né? Quando Jesus abre a boca, se às vezes até o nosso coração se estremece ouvindo o pastor, ouvindo um pregador falar, né, a palavra de Deus, imagina quando era Jesus, irmãos. Quando você ouvia da boca de Jesus a palavra de Deus, né? Imagina para esses irmãos, para os discípulos de Jesus, era estar com ele. Amém? Obrigado, irmão. Então aqui fala assim, ó, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Né? Então, eu gostaria de ir para o caminho, né, a pregação aqui, a palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mover da nossa fé. Mover da nossa fé. E aqui já nos diz, né, no primeiro versículo, quando a gente vê esse primeiro versículo, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Né? Eu não sei se os irmãos já leram o capítulo 21 de Mateus, mas o capítulo 21 começa quando Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal. Então Jesus ele entrou na cidade de Jerusalém e ele foi aclamado, né? Ele foi adorado pelo povo, Hosana nas alturas, né? Então é uma entrada triunfal. Quando a gente fala triunfo, vitoriosa, né? A palavra triunfo vem de vitória, né? Então a fé em Jesus Cristo é uma fé que nos traz a vitória, amém? Aleluia. Então assim que Jesus entrou, em seguida, o que Jesus fez no capítulo 21? Ele purificou o templo. Então ele entrou lá no templo ele viu o que estava acontecendo no templo do Senhor, lá em Jerusalém, e ele ficou abismado, né? Quer dizer, estava tendo o quê? Comércio, mercado dentro do templo. É alguma coisa parecida com o que se tem hoje, né? Parece com alguma coisa que a gente já viu hoje em dia, né? Hoje você vê as pessoas vendendo a fé, né? Trocando por dinheiro algum milagre, salvação, né? Até a salvação da alma tem gente que acha que é só você pagar o dízimo já é salvar a alma. A gente sabe que entregar o dízimo é uma atitude de fé, mas ela não é salvar a alma. Quem salvou a nossa alma já foi feito. O ato de salvação já foi promovido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? A salvação já aconteceu, nós já estamos salvos a partir do momento que nós nos convertemos e
declaramos a nossa fé em Jesus. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós não precisamos trocar nada, porque a salvação é pela graça, irmãos. Não adianta você querer negociar a sua salvação. Não adianta. Porque a salvação é algo que Deus já nos deu pela misericórdia. Porque nós, por si mesmos, nós não podemos nos salvar. Nem por obra, nem por dinheiro, nem por nada. Né? É puramente Jesus. A partir do momento que você aceitar Jesus e declarar que Ele é o Senhor, você está salvo. Você e a sua casa, irmão. Amém? Então ele purificou o templo, ele entrou lá dentro e tirou todos os cambistas, aquelas pessoas que trocavam, que vendiam mercadoria lá dentro. Que mercadoria era vendido? Eram aquelas ofertas que iam ser levadas para sacrifício, né? Pombos, cordeiros, né? Então as pessoas vendiam os cordeiros, sendo que, na verdade, o dízimo, né, a oferta que eles deles. É o resultado do trabalho da mão deles. A primícia eles tinham que entregar. Mas eles iam lá dentro e compravam lá na hora e comprava a oferta, né? E entregavam, né? Olha só, então Jesus ele se revoltou contra isso. Então ele jogou tudo para fora. Tudo para fora do templo. Hoje, se a gente analisar, se a gente for trazer se a gente trouxer para hoje, o nosso coração é o templo do Senhor. Né? Então, nós temos que tirar todo esse espírito de negociador quando a questão é fé. Né? E em seguida, Jesus efetuou curas no templo, porque depois que isso aconteceu, pessoas que eram doentes, cegas, coxas, elas foram até o templo e Jesus curou, fez milagres. Os sacerdotes que estavam dentro do templo começaram a questionar, começaram a se revoltar contra Jesus. Olha que absurdo. Só que aí Jesus saiu do templo e foi para onde? Aí começa onde nós lemos. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade. Ou seja, ele estava no templo e voltou para a cidade. Né? E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus, ele teve fome. Às vezes, irmãos, falta alguma coisa para nós. Às vezes falta fome. Eu estou falando de fome física, eu estou falando de fome espiritual, falta buscar com vontade, com energia, amém? Às vezes a gente gasta a nossa energia com tudo lá fora, mas quando a gente entra no templo, a gente perde a energia, né? A gente chega cansado, né? Que também é natural, mas a palavra vai nos revigorar, a nossa fé vai nos revigorar. Né? Então, cedo de manhã, Jesus teve fome. Ele era também humano. A gente não pode esquecer que Jesus é Deus, mas ele é humano, ele é homem. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. É algo sobrenatural. Ele não era um mero profeta que veio trazer a palavra. Ele veio trazer a salvação que só ele pode fazer. Nenhum profeta poderia. João Batista, que Jesus mesmo falou que foi o maior profeta que existiu em Israel, ele falou isso na palavra. Até João Batista, nem ele poderia trazer a salvação. Somente Jesus. Creia nessa palavra, irmãos. Então, cedo de manhã, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Tenta visualizar essa imagem. Tenta visualizar o que está sendo dito aqui. Tinha uma figueira, Jesus estava com fome e ele olhou com uma certa expectativa sobre a figueira. Quando a gente olha uma figueira, a gente tem a expectativa de quê? De ter fruto. A gente espera que tenha um fruto para nós nos alimentarmos. Agora, tenta se imaginar como uma figueira. Jesus, ele olha para você, irmãos, com uma certa expectativa.
Ele olha para cada um de nós, para a humanidade toda. Ele é sobrenatural, irmãos. Ele é Espírito hoje. Deus, Ele é Espírito. É o Espírito Santo que está dentro de nós nos dias de hoje. Ele ronda, ele sonda, né? Que nem em Gênesis 1, que fala que ele pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo, ele nunca está parado. E ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Onipresente quer dizer todos os lugares. Então ele está nos observando com uma certa expectativa. Qual é a expectativa? É a nossa fé. Para a figueira ele olhou com a expectativa de que tivesse um fruto. E para nós ele olha com a expectativa que tenhamos fé. E como eu disse agora há pouco, né, o tema é o mover da fé. Então a fé, irmãos, é um movimento. É um mover. Você não pode ficar parado. A palavra fala assim, ó, Jesus ao voltar para a cidade. Então Jesus foi para Jerusalém, depois Jesus foi para o templo, depois Jesus saiu, foi para a cidade de novo. Aí quando ele sai, ele vai para Galileia, volta para Samaria, vai para lá, vai para cá, ele não para. Pensa na carta de Efésios 10, lá, da armadura de Deus. Ele fala, capacete é da salvação, a couraça é da justiça, o escudo é da fé, a espada é o Espírito. E o Evangelho? O Evangelho é a bota. Tem algumas versões que falam sandália, né? Bota, sandália. Por que o Evangelho é a sandália ou é a bota? Porque é o que nos leva. É a bota que nos impulsiona. É claro que fisicamente não é a bota que nos impulsiona, né? Não é a bota que vai andando assim e você vai, mas é a bota que possibilita que a gente caminhe. Porque o Evangelho é um caminho, irmãos. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Caminho, movimento, olha só. Você nunca vê Jesus parado no Evangelho, é sempre vai para lá, vai para cá, aí chama Lázaro lá, as irmãs de Lázaro chamam ele para ir lá. O irmão Richard, ele leu agora há pouco a passagem que fala sobre as águas, né? Que as águas começou o pastor, ele lembrou da mulher com fluxo de sangue. A mulher, ela não estava lá deitada e usou a fé deitada. Não, ela teve que ir até Jesus, no meio da multidão, irmãos. E lá no meio da multidão ele tocou lá. Ela tocou nas vestes de Jesus. Tem também o centurião, né, que tinha um servo dele que estava doente, ele foi até Jesus. E Jesus falou, eu vou até lá então na sua casa para curá-lo. Aí ele falou, não, você não precisa sair daí. Se você lançar uma palavra daí, irmãos, eu sei que ele vai ser curado. Oh, aleluia, irmãos. E ele lançou a palavra lá, a palavra movimentou-se. O centurião movimentou-se, ele foi até Jesus, e Jesus falou, eu nunca vi fé igual desse homem. É um homem fora de Israel, não era um homem judeu. Ele era o do Império Romano. Mas Jesus falou, eu nunca vi nem em Israel um homem com uma fé como desse homem aí. Uma pessoa com a fé igual desse homem. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a fé é um mover-se, é um movimentar-se, não é ficar parado. Não tem a palavra que fala, o justo viverá pela fé. E Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então você é um movimento sempre para frente, sempre adiante. A fé é o mover-se, irmão. Não adianta a gente parar, não adianta a gente desistir, não adianta a gente ficar parado. A palavra está falando, se Jesus lançar de lá, eu serei curado aqui. Se Jesus falar de lá, do outro lado do mundo,
Uma pessoa pode ser curada na sua oração. Vamos continuar aqui, irmãos. Olha só que interessante, né? Ele fala, nunca nasça o fruto de ti, a figueira secou. Quer dizer, a figueira não tinha frutos. Jesus, ele estabeleceu uma expectativa em relação à figueira. E a figueira não teve frutos. E ele falou, então seque imediatamente. E a figueira, no mesmo momento, secou. Imediatamente, a palavra fala. Imagina a figueira secando na sua frente. Assim é o homem sem a sua fé. Irmãos, a coisa mais fácil é a gente perder a fé. A mais difícil é conseguir. Tanto é que nós não podemos ter fé se não for lançado por Deus. Tem que partir de Deus. Deus nos escolheu. E a partir disso a gente decide sim ou não. É ou não é difícil? É difícil. Mas acontece, às vezes até com pessoas que você nem imagina. Eu, por exemplo, não era para eu ter me convertido olhando humanamente para mim. As pessoas falavam para mim, nossa, eu nunca imaginei que o Senhor estaria dentro da igreja. Aliás, os meus alunos falavam que eu era o último que eles imaginavam que iria para a igreja. Mas aconteceu. Eu aceitei Jesus e imediatamente a figueira que era seca, ela frutificou. Agora o contrário também acontece. Pessoas que têm fé, às vezes pode acontecer de perder a fé, de secar imediatamente. É muito fácil, irmãos. Mas nós devemos usar a nossa fé. Nós devemos ter a nossa fé sempre intacta. Eu sei que é difícil. Porque a gente ouve a palavra e a palavra nos fortalece, não é, irmãos? Só que aí a gente sai daqui do templo, o que acontece? Vai lá fora, vai lá no trabalho, aí tem o... Nem sei como é que é a palavra, chateou, né? Até a palavra já favorece, né, a gente fazer uma interpretação, né? Chateou. É sateou? Chateou? Chateou, né? Que é o líder, né, o chefe lá da fábrica, né? Aí tem o líder lá, que pode ser japonês ou brasileiro ou peruano, que vem e afronta a gente. É usado muitas vezes pelo mal. Não é a pessoa, tá, irmãos? Não vejam a pessoa como seu inimigo, mas é um inimigo que está por trás dele, usando ele contra você. Então ore pelo seu chefe, ore pelo seu líder, pelo seu colega, que às vezes puxa o tapete. Acontece. E como? É ou não é? Brasileiros até às vezes que vão pensar que se eu puxar o tapete eu vou conseguir alguma coisa e na verdade ele nunca vai crescer. Porque aqui não é igual assim no Brasil, no Peru, que a gente tem um emprego que tem plano de carreira, quer dizer, você vai subir. Aqui no Japão você não vai subir, sobe para líder no máximo. Líder de linha, né? Você não vai igual o japonês que tem, né, os seus direitos trabalhistas, nós também temos, mas não é o mesmo. Mas nunca interpretem como sendo a pessoa que está sendo sua inimiga. Perdoa ela, mesmo que às vezes ela não peça perdão. Fale para Deus, ó Deus, eu perdoo essa pessoa, mesmo que ela não tenha se arrependido, mesmo que não seja cristã. Porque isso vai nos aliviar, isso vai nos tirar o peso, porque o jugo de Jesus é suave. O peso, o fardo é leve, o jugo é suave de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos ensina a perdoar 77 vezes 7 vezes. Mas o mover tem que partir de você que tem que se movimentar, você que tem que usar a sua fé, irmãos. Tem que largar, tem que deixar de ser figueira sem fruto. Que Deus vai fazer um milagre. Deus faz um milagre, amém? Amém. Vamos continuar aqui, ó. Quando a pessoa usa a fé, irmãos, os outros se admiram. Olha o que Jesus fez. Jesus fez a figueira secar, não fez? Olha o versículo 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram:
como secou depressa a figueira. Eles se admiraram. Lembra lá da passagem que o irmão Richard leu? Que Jesus, ele soltou uma palavra de fé, a tempestade se acalmou, o que os discípulos falaram? Eles se maravilharam. Era como estava a palavra. Eles se maravilharam e disseram o quê? Quem é esse que até o mar e o vento o obedece? Quem é esse que é capaz de tudo isso? Aqui é a mesma coisa, ó. Vendo isso, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira, porque, irmãos, a fé, ela é sobrenatural. A fé, ela vai além da compreensão humana. Nós não podemos compreender, irmãos. Tem muita coisa que a gente tem que crer somente, né? Então nós temos que entender isso, que a fé, ela é um ato sobrenatural. E quais são os efeitos da fé? Né? Os efeitos da fé. Vamos ler aqui, ó. Jesus, porém, lhes respondeu, no versículo 21, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a esse monte dissertes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Coloque esse último versículo na mente de vocês, no coração, na tábua do coração de vocês. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O vento lhe obedecerá. A tempestade se acalmará. Tempestade é sua emoção. Às vezes a gente pensa que a tempestade é um turbilhão, uma coisa que está acontecendo fora de você. Né? É alguma dificuldade, né? A gente às vezes sempre relaciona tempestade e deserto, sempre nas pregações a gente vê. Tempestade e deserto como sendo alguma dificuldade que vem na sua direção. Mas, irmãos, às vezes a tempestade e o deserto está dentro de você. Quantas vezes a gente não pensa que acabou o mundo, que morreu tudo, que tudo acabou? Eu desisto da minha vida, igual Elias, né? Quem se lembra de Elias falando assim: Senhor, eu desejo a minha morte. A esposa de Jó também desejou a morte. Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele. Mas, irmãos, isso tudo está na nossa mente, tudo isso está no nosso coração. Jesus fala que para acalmar a tempestade, que para acabar com o deserto, que para acabar com o furacão dentro de você, você tem que ter fé e não duvidar. Se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira. Jesus está falando, isso que eu fiz, vocês também poderão fazer com fé. Tudo isso que a gente lê na Bíblia, irmãos, todos esses exemplos de fé, se nós crermos, nós faremos também. Em nome de quem? De Jesus. Coloque Jesus no seu coração. Deixa Jesus te guiar, irmãos. Deixa Jesus caminhar diante de ti. Toque nas vestes de Jesus. Fala assim: Jesus, se o Senhor lançar a palavra, fulano estará curado. E para terminar, irmãos, coloquem isso, esse versículo, ó. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E receba, irmãos. Receba esse renovo nessa hora, em nome de Jesus. Receba, irmãos, o Espírito Santo te guiando nesse momento. Receba Jesus Cristo nessa hora. Vamos levantar, irmãos. Oh, aleluia. Damos glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos.
E nós vamos começar agora a Santa Ceia, né? Depois da oração, a gente vai iniciar aí o andamento da Santa Ceia. O pastor vai ministrar em nome de Jesus. Uma bênção, né? Senhor Jesus e amado Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para Te agradecer pela Tua palavra, para Te agradecer, meu Deus, porque só o Senhor é capaz de nos trazer uma mensagem como essa, Pai. Ela não veio do homem, não veio da carne e não veio do sangue, Pai. Nós sabemos que a palavra, Deus, vem do Senhor, vem do trono. Em nome de Jesus, Pai, renova a nossa vida, Senhor. Renova a nossa aliança contigo, meu Deus. Renova a nossa aliança, meu Deus. A aliança que o Senhor estabeleceu desde Abraão, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor disse que aqueles que abençoarem a Abraão e o seu povo, nós também seremos abençoados, meu Deus. Então, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Entra na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Entra na casa, na família, Pai. Se alguém estiver precisando de consolo nessa hora, que o Senhor venha consolar, meu Deus. Se alguém estiver precisando nessa hora de uma cura, que a fé, meu Deus, venha a curar em nome de Jesus. Que os cegos abram os olhos e vejam. Que os enfermos, Pai, se levantem, ergam-se, curados em nome de Jesus. Mas principalmente, Pai, acalma o nosso coração nessa hora, quieta a nossa alma, Pai. Assim como o salmista disse em um certo momento, meu Deus, que a Tua palavra, Pai, que a Tua presença acalma, aquieta a nossa alma. Que o Senhor venha aquietar também a alma de todo mundo que estiver assistindo esse culto, que estiver ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glorifico o nome de Jesus, irmãos, e agradeço a oportunidade. Glória a Deus, ó Pai. Aleluia. Jesus.